Olá, nesse vídeo eu falarei brevemente sobre a Grécia contemporânea. Embora a região da Península Balcânica, ocupada na antiguidade pelas polis, chamada de Hélade pelos gregos e Graécia pelos romanos, não existia ali um reino unificado. Assim, as fronteiras da unidade política, hoje denominada Grécia, não correspondem inteiramente aos limites um tanto incertos desse conjunto de cidades-estados. Esse vídeo é o 16º e último dessa série que contou de forma resumida toda a história da Grécia Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e peço um favorzão seu que é para você deixar aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Algum tempo depois da desintegração do Império de Alexandre, a região dos Balcãs, onde se encontravam as cidades-estados gregas, tornou-se província romana em 146 a.C. Mais tarde passou a fazer parte do Império Bizantino e no século XV foi anexada ao Império Turco-Otomano. Em 1821, os gregos se levantaram contra o domínio turco, levando o país à independência em 1829. Conquistada a autonomia, os gregos adotaram a monarquia como forma de governo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Grécia foi ocupada pelo exército alemão. Em 1944, porém, tropas da União Soviética expulsaram as forças alemãs dos Balcãs. Após um período de ditadura militar iniciado em 1967, a monarquia foi abolida em 1973. No ano seguinte, uma onda de protestos populares obrigou os militares a devolver o poder aos civis. Em 1981, a Grécia ingressou oficialmente na União Europeia. A partir de então, seu crescimento econômico tem estado acima da média dos países que compõem esse bloco. Porém, os problemas estruturais gregos somados a uma crise econômica de escala global penalizaram duramente a Grécia a partir do ano de 2009, e os efeitos disso, principalmente para a população, são observados até o presente. O sistema de governo em vigência na Grécia é o republicano parlamentarista, do qual deriva a denominação República Helênica. O chefe de Estado é o presidente da República, eleito pelos membros do parlamento helênico a cada 5 anos. O chefe de governo, por sua vez, é o primeiro-ministro, que compõe o parlamento com um corpo de ministros e deputados. Estes últimos eleitos pela população grega mediante o voto a cada 4 anos. Trata-se de uma democracia representativa diferente daquela praticada no período clássico. Naquela época, as pessoas participavam diretamente emitindo sua opinião na Assembleia, que reunia todos os cidadãos. Na democracia moderna, os cidadãos elegem seus representantes e são estes que exercem o poder. A economia do país baseia-se na agricultura, na indústria e no turismo. As principais culturas são trigo, oliveiras, fumo, algodão e frutas. Dentre as principais indústrias destacam-se as têxteis, as de azeite e vinho, as de refino de petróleo, as de alumínio e níquel e em mineração. Desde a antiguidade, os gregos se distinguiram na construção naval e na navegação. Essa tradição continua até hoje. A frota grega atual, composta de navios de passageiros e mercantes, entre os quais importantíssimos cargueiros e petroleiros, está entre as primeiras do mundo. O país com uma história milenar abriga tesouros artísticos e históricos de inestimável valor. Por isso, o turismo é um dos principais ramos de sua economia. As ruínas da Acrópole de Atenas, por exemplo, atraem todos os anos a visita de centenas de milhares de pessoas de todas as partes do mundo. No próximo vídeo eu darei início a uma série de vídeos sobre a história da Roma Antiga. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esses conteúdos em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei uma sugestão bibliográfica para você se aprofundar no tema. O livro indicado possui link na descrição caso você queira adquirir essa obra em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a Roma Antiga. Um grande abraço e tchau, tchau.